Voltamos então e vamos prosseguir falando de jurisdição. Nós paramos no último vídeo falando das classificações da jurisdição. Nós falamos então de jurisdição comum e jurisdição especial. Agora nós vamos falar de uma segunda classificação, que é a existência da jurisdição voluntária e da jurisdição contenciosa. Quando eu estou falando de jurisdição voluntária, eu estou falando de situações em que não há necessariamente um conflito de interesses, não há uma oposição na busca do resultado. Entretanto, em algumas situações, é necessário que a situação seja levada para a apreciação do Poder Judiciário, porque assim a lei definiu. Isso acontecia, por exemplo, até um pouco tempo atrás, em divórcios não litigiosos. Então, eram casais que estavam se separando, estava tudo bem, não havia nenhum tipo de contraposição, mas esses casais tinham filhos menores. E aí, então, a legislação não permitia que esses casais se divorciassem pelo procedimento extrajudicial. Mas veja que nesse caso não tinha conflito, estava tudo tranquilo. Só que a lei exigia que esse divórcio fosse feito na justiça. É um exemplo de jurisdição voluntária. Por um outro lado, nós vamos ter a figura da jurisdição contenciosa quando houver uma oposição de interesse entre as partes envolvidas. E aí, então, a justiça vai atuar para poder dirimir essa controvérsia e realizar o direito, entregar o direito àquele bem da vida a quem for o detentor do direito que estiver sob discussão. Uma outra classificação que nós temos da jurisdição é a jurisdição interna e a jurisdição externa. Quando eu estiver falando de jurisdição externa, eu estou falando daqueles assuntos que são apreciados pelo pessoal do direito internacional. Então, são as normas jurídicas e o direito que vai envolver, então, os estados, num sentido de estados nacionais. Tudo bem? Agora, quando eu estiver falando de jurisdição interna, eu estou falando da jurisdição nossa brasileira, que é o nosso objeto de estudo, ok? Ainda existe um outro ponto que eu preciso comentar, que é a questão da jurisdição coletiva. Quando eu estou falando em jurisdição coletiva, eu estou falando da tutela jurisdicional, ou seja, da proteção conferida pelo Estado para os direitos transindividuais. Direitos transindividuais são aqueles que estão definidos lá no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. Até parece estranho uma disposição tão geral numa lei tão específica, mas está lá no artigo 81 do CDC a definição, então, dos direitos de natureza transindividual. Então, nós vamos ter os direitos coletivos, os direitos individuais homogêneos, todos eles, então, vão estar previstos no artigo 81. É importante dar uma paradinha no vídeo e ir lá fazer a leitura desses artigos novamente, muito embora a gente já tenha analisado eles em sala, e tem até o exemplo, né, de cada um deles que já está anotado no código, como nós fizemos anteriormente. O referencial normativo dessa proteção dos direitos transindividuais, ela tem várias normas que vão, então, trazer essa proteção para aqueles direitos que superam a esfera individual, eles superam aquilo que é direito meu e passa a ser o direito de inúmeras pessoas. Então, a gente pode citar como referencial normativo a Lei da Ação Civil Pública, a Lei da Ação Popular, a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente. Nós temos também a figura do mandado de segurança coletivo e outras demandas de natureza coletiva. Tudo bem? Então, nós tivemos essas classificações de jurisdição. Então, essa jurisdição, né, a função que vai consistir de forma primordial a resolver conflitos que a gente não conseguiu resolver por conta própria e levou, então, para o Estado ir lá analisar aquele conflito com parâmetro no nosso sistema, no nosso ordenamento jurídico e, então, dissolver aquela controvérsia, dar uma solução para que a situação termine da forma mais justa possível. Essa jurisdição, ela tem características muito importantes que eu preciso frisar cada uma delas aqui com vocês. A primeira característica é a da substitutividade, o que quer dizer que o exercício da jurisdição vai se dar através do Estado
colocando um dos seus agentes para nos substituir na solução daquele conflito. Porque eu não disse agora há pouco que são levados, via de regra, ao Poder Judiciário aqueles conflitos que nós temos, mas que não conseguimos resolver por nossa própria conta? O Estado, então, no exercício da jurisdição, então vamos pensar que tem duas pessoas aqui conflitando, o Estado vai substituir as duas e colocar a decisão dele, colocar a solução dele, que vai ser dada de acordo com o que nós tivermos de previsão no nosso ordenamento jurídico. A próxima característica que eu também quero relembrar com você é a da imperatividade, que quer dizer que não existe uma voluntariedade, um querer ou não cumprir aquela decisão que foi proferida pelo Poder Judiciário, porque ela é imperativa. Uma vez levada a controvérsia ao Poder Judiciário, a solução que ele der é uma solução imperativa, obrigatória e que deverá ser cumprida independentemente da aquiescência ou não das partes em relação a ela. A próxima característica é da imutabilidade, que diz então que essa decisão final, né, quando todo o procedimento terminar, a decisão proferida pelo Poder Judiciário, ela é imutável. Em algum momento ela vai se tornar imutável e indiscutível e, portanto, ela vai trazer essa segurança jurídica de que a situação foi resolvida e aquela solução está estabilizada. Próxima característica da jurisdição é a inafastabilidade, que diz então que o Poder Judiciário não pode afastar qualquer demanda que é a ele levada, sob o argumento de que ela seria menos importante, de que ela trataria de valores muito irrisórios, uma vez a controvérsia sendo levada à apreciação do Poder Judiciário. Se ela cumprir os requisitos mínimos para apreciação, que são então as questões que nós vamos ver num segundo momento, neste caso, nós vamos ter então a função jurisdicional como inafastável. O Poder Judiciário tem o dever de entregar aos jurisdicionados a solução para aquela controvérsia. Além disso, nós temos mais uma característica da jurisdição, que é a indelegabilidade. Não pode o Poder Judiciário delegar essa sua função de dirimir as controvérsias a um outro órgão, tá? Essa competência, ela é indelegável e, portanto, só pode ser exercida por aqueles cuja a lei determinou que é a atribuição. E a última característica da jurisdição que eu quero falar é a característica da inércia. O que quer dizer que o Poder Judiciário não vai atrás de ninguém procurando saber se alguém quer processar alguém. Então, o Poder Judiciário ele é inerte. Ele fica parado, aguardando que nós, quando acharmos que é necessário, que é conveniente, iremos levar a nossa controvérsia para a apreciação do Poder Judiciário, e aí sim, uma vez provocado, aí sim o Poder Judiciário vai atuar e então dirimir aquela controvérsia. Tudo bem até aqui? Vamos falar então do conceito de processo, para que a gente não confunda ele com o conceito de jurisdição, tá? Se a jurisdição, então, é essa função atribuída ao Poder Judiciário, o processo é o como fazer, né? O como exercer essa função. Então, o processo, a gente vai encarar ele como uma relação jurídica de direito público que vai, então, ser desempenhada através de um método em que as partes vão utilizar e os julgadores vão utilizar para poder trazer a solução para aquele conflito, para aquela lide. Tá? Então, toda vez que a gente fala em processo, a gente precisa ter uma ideia movimento, tá? O processo, ele não é, então, uma coisa estática. O processo é, então, este movimento percorrido pelas partes até se chegar ao provimento final, que é onde, então, vai haver onde o Estado vai trazer a solução para aquele conflito levado à apreciação dele. E aí a gente precisa diferenciar processo de procedimento, porque veja que o procedimento é a sequência de atos concatenados, um realizado após o outro, e lembrando que eles são atos realizados após o outro, e o ato anterior, ele impacta no posterior, e esse posterior impacta no subsequente de uma forma, portanto, dinâmica. Então, esses atos organizados para se chegar a um fim, é o procedimento, é o rito.
Então, o procedimento, a gente chama ele como o mecanismo pelo qual se desenvolvem os processos diante dos órgãos de jurisdição. E o procedimento, então, é essa caminhada, é esse todo. E lembrando que um processo somente será um processo se ele for qualificado, se dentro dele tiver assegurado uma figura muito importante, que é a figura do contraditório. Um processo, se ele for desenvolvido sem a presença de contraditório, ele não é processo. Ele é um mero procedimento. Tudo bem? No próximo vídeo, nós vamos prosseguir falando de jurisdição. Te espero em seguida. Até lá!